Uma boa tarde a todos. Invocando então a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente, submeto a apreciação da ata da última sessão, se tem alguma retificação, alguma adendo a ser feito. Não havendo, então, manifestação, dou-a por aprovada. Bem, então, a seguir anuncio o adiamento dos processos que, em razão do pedido de vista, que são os de número 2.1, é o processo 45877, 843, que é o 2.2, e 47.520, 2.3, além de 22.27, 2.6, 48.55, 2.7 e 14.385, 2.8. Anuncio ainda o adiamento para a próxima sessão do processo 44.186, 2.10 e 232, 2.11. Anuncio ainda a retirada de pauta do processo 56, 554, 2.9, em razão da ausência justificada do relator. A seguir, então, transfiro a presidência ao desembargador Sebastião Barbosa Farias para apregoar os feitos com pedido de vista em que participo do julgamento, sendo eles os processos 2892, 2.4 e 250, 2.5, bem aqueles em que sou relator. Processo 39276, 2.12, 38.924, 2.13 e 65.489, que é 2.14. Obrigado, Excelência. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Anuncio 2.13, o processo 38924, protocolo número 119.839 de 2016. O assunto é recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, preenchimento de cota de gênero, São José do Rio Claro, MT, 29ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente Ministério Público Eleitoral, assistente João Batista de Araújo. Tem assistente Edmar Fidelis Maximiano Michele Aparecida da Silva Salmazo. E também recorridas: Sabrina Aparecida Santos Arquaz, Nelly Tessari dos Santos, Antônio dos Santos Filho, José Carlos da Silva, Roberto Venâncio, Rony Cleiton Gonçalves Santos, Max Douglas Silva Fonseca, Juliano Ferreira dos Santos, Antônio Raimundo de Jesus, Luciane Conceição Costa Gomes. Também consta como recorrida a coligação União Força e Trabalho.
Devo ler o parecer ou não precisa também? Só anunciar. Depois, só anunciar. Então, a relatoria de Sua Excelência, o desembargador Pedro Sakamoto, que tem a palavra a pedido de preferência com sustentação oral, e Vossa Excelência tem a palavra para relatar e votar. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juiz da 29ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo ora recorrente, em razão da suposta prática de abuso de poder e fraude na composição da lista de candidatos da coligação União, Força e Trabalho para as eleições municipais de 2016, fundada na existência de candidaturas femininas fictícias. Consta da decisão encartada que o juiz singular reconheceu que, aspas, entendo que a suposta fraude, se existente, se relaciona a momento anterior à efetiva deflagração do processo eleitoral, de forma que sua eventual ocorrência não configura abuso de poder político ou econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social. Essa suposta fraude, portanto, deve ser apurada na seara criminal, sem atingir a legalidade do pleito eleitoral. Diante desses argumentos, conclui que eventual violação à regra de participação feminina, supostamente ocorrida no momento da formação da coligação, não enseja a utilização de investigação judicial eleitoral. Fecha aspas, prossigo. Por essa razão, a juíza da instância de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação de investigação judicial eleitoral, com respaldo no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Em suas ações recursais, o órgão ministerial recorrente aduz que o acervo probatório constante dos autos não deixam dúvidas acerca da prática de fraude na composição da coligação recorrida, cuja farsa consistiu no registro de candidatura das recorridas Sabrina Aparecida Santos Arquaz e Nelly Tessari dos Santos, levado a efeito apenas com o objetivo de atingir o percentual mínimo exigido em lei. Nesse contexto, assevera a recorrente que as declarações das recorridas Sabrina Aparecida Santos Arquaz e Nelly Tessari dos Santos corroboram a tese que a coligação recorrida realizou o registro em questão apenas e exclusivamente para cumprir formalmente a cota de gênero, indispensável para o registro do demonstrativo de irregularidade de atos partidários do DRAP. Assevera ainda a recorrente que a conclusão a respeito da prática de ilícito eleitoral revela-se induvidosa, notadamente a partir das seguintes circunstâncias evidenciadas em relação às aludidas candidaturas recorridas: a não confecção de materiais de campanha, não obtenção de votos e a não formalização de pedido de desistência de candidatura. Afirma também a promotoria eleitoral recorrente que, aspas, os demais recorridos que foram eleitos pelo conselho partidários, que figuram como suplentes, foram direta, frontal e fundamentalmente beneficiados pela fraude, porque, sem a simulação e ficção da candidatura questionada, não teriam direito a concorrer ao cargo. Fecha aspas, prossigo. Nesse sentido, o recorrente argumenta que, se a legislação estabelece percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, e se a coligação recorrida não apresentou candidaturas reais, a coligação não poderia ter o seu DRAP diferido. Por derradeiro, o parquet salienta que a fraude na composição de listas de candidatos destinada à formação de coligações caracteriza abuso de poder e, por essa razão, exige pronta atuação da Justiça Eleitoral. Por fim, possui conhecimento por meio do presente recurso para que seja reconhecida a fraude na composição da coligação e abuso de poder, sejam cassados todos os diplomas obtidos pela coligação recorrida, titulares e suplentes, sejam considerados nulos todos os votos obtidos pela coligação e sejam aplicadas sanção de inelegibilidade a todos os demandados agentes do abuso de poder. Os recorrentes ofertaram contrarrazões em carta das folhas, oportunidade que pugnaram pelo desprovimento do recurso para manter incólume a sentença guerreada. Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, constante parecer jurídico das folhas,
manifestou-se pelo provimento do recurso interposto. Outro sim destaque que João Batista de Araújo, Edmar Fidelis Máximo e Michele Aparecida da Silva Salmazo postularam com fogo no artigo 119 do Código de Processo Civil a habilitação desses autos na condição de assistente simples do órgão ministerial recorrente. Nesse desiderato, alegaram que possuem interesse jurídico na demanda, porquanto concorreram ao cargo de vereador no pleito eleitoral de 2016 e que obtiveram quantidade expressiva de votos. Uma vez intimados para manifestar acerca do pedido de intervenção supramencionado, os requeridos, por intermédio da petição de folhas, asseveraram que os argumentos lançados pelo Ministério Público e pelos pretensos assistentes são totalmente insuficientes para a comprovação da fraude. A Procuradoria Regional Eleitoral, através da cota lançada às folhas desse caderno, não se opôs ao pedido em alusão, registrando que os requerentes foram concorrentes diretos dos requeridos no referido certame eleitoral e que a própria legislação já lhes confere legitimidade ativa para tanto. Através do pronunciamento judicial lançado, as folhas desse feito proferiram decisão admitindo a intervenção de João Batista de Araújo, Edmar Fidelis Máximo e Michele Aparecida Silva Salmazo, como assistente simples do órgão ministerial recorrente, na forma do artigo 119 do Código de Processo Civil. No mesmo ato judicial mencionado no parágrafo anterior, em obediência ao princípio da não surpresa, essa relatoria determinou a intimação das partes e assistentes para se manifestarem sobre questão de ordem pública a ser apreciado por esses cidadãos, alusiva à existência de litis consórcios passivos necessários que não foram integralizados à lei, cujo reconhecimento enseja nulidade de sentença impugnada. Sobre esse tópico, os assistentes habilitados nos autos postularam a inclusão da candidata Andréa Donizete Fidanza Ribeiro no polo passivo da demanda, em razão da enorme suspeita de sua candidatura fictícia. Argumentaram ainda ser desnecessária a inclusão de Maria Madalena Frederico Ramos, porquanto esta participou efetivamente da eleição, oportunidade que obteve 109 votos. Os requeridos não se pronunciaram sobre a questão de ordem pública assinalada, conforme se infere da certidão de folha. Por sua vez, a doutora Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se as folhas, opinando pela rejeição da tese que sugere a necessidade de formação de desconsórcio passivo necessário no caso do subexame. Vieram os autos conclusos ao relatório, senhor presidente. Já está na tribuna o excelência, o advogado Leandro. Leandro, isso mesmo, excelência. Agradeço. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o desembargador Pedro Sakamoto, relator dos autos, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentando também a douta Procuradoria Eleitoral, representada pela doutora Cristina Mello. Boa tarde a todos os colegas presentes e serventuários da casa. Excelências, trata-se de ação de investigação ação de investigação judicial eleitoral proposta face à coligação União Força e Trabalho, em razão de fortes indícios e comprovações documentais de que houve candidatura fictícia feminina no ano de 2016 no município de São José do Rio Claro. A União Força e Trabalho, em 2016, apresentou junto à Justiça Eleitoral a sua lista de candidatos à proporcional. Nela continha 8 homens, 4 mulheres, preenchendo assim os requisitos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que determina, no mínimo, 30% do gênero de cada coligação. Passada essa fase preliminar, após o pleito eleitoral, ficou constatado, excelências, que a senhora Sabrina Aparecida dos Santos e Nelly Tessari dos Santos não obtiveram nenhum voto. Frise, excelência, nem mesmo o voto delas. 0 votos. Diante de tal informação, o Ministério Público Eleitoral daquele município deflagrou procedimento preparatório eleitoral a fim de apurar os fatos que lhe haviam sido informados. Juntada à prestação de contas, excelência, ficou constatado que ambas as candidatas não gastaram nem arrecadaram nada. Desculpa, volto aqui. Na prestação de contas ficou constatado que não houve impressão de nenhum material gráfico, ou seja, excelência, ambas as candidatas
não fizeram santinhos, adesivos, placas, adesivos de carro, nada, absolutamente nada. Na prestação de conta final e parcial, foi constatado também, excelências, que nada arrecadaram e nada gastaram. Não houve a contratação de um cabo eleitoral, nada, absolutamente nada. Já em fase judicial, excelências, e também na fase de investigação pelo Ministério Público Eleitoral daquele município, restou constatado e comprovado que realmente as candidaturas existiam ali fortes indícios de ser fictícias. Passamos primeiro, então, a analisar a candidatura da senhora Sabrina Aparecida. Ela afirmou em sede do Ministério Público que, embora tenha formalizado o registro de candidatura, não realizou qualquer ato de campanha. A Sabrina afirmou em sede do Ministério Público isso. Ainda em sede do Ministério Público, ela disse que desistiu de fato da candidatura em razão de que iria empreender esforços para a inauguração do seu estabelecimento comercial, razão pela qual ela desistiu de fato. Essas são as palavras da candidata Sabrina. Pois bem, excelências, quanto à questão do comércio, já em fase judicial, a senhora Sabrina ela afirmou em juízo a seguinte questão. Ela disse que já possuía interesse no estabelecimento comercial antes do registro da candidatura. Antes do registro da candidatura, ela já tinha interesse no estabelecimento comercial. Ela afirma em juízo ainda que ela tinha planos de inaugurar o estabelecimento, por isso ela desistiu. Veja, excelência, o interesse dela em razão da abertura do seu estabelecimento comercial, ele era pré-existente ao registro. Quando ela fez o requerimento de registro de candidatura, ela já sabia que ela tinha interesse de inaugurar um estabelecimento comercial. Ainda em sede de juízo, excelência, agora é onde vem a grande confirmação. A senhora Sabrina disse que não realizou qualquer ato de campanha. A senhora Sabrina disse que não fez campanha nem pediu votos. E que, inclusive, apoiou outro vereador, que é o senhor Antônio dos Santos Filho. Pasmem, excelências. Senhor Antônio dos Santos Filhos é avô da senhora Sabrina, componente da mesma coligação que ela. Senhor Antônio dos Santos Filhos é avô da senhora Sabrina, componente da mesma coligação que ela. Inclusive tendo sido eleito por aquela coligação com 207 votos. Veja, excelências, a neta, candidata na mesma coligação que o avô, apoia o avô, pede votos para o avô. Difícil acreditar que não seria, então, uma candidatura fictícia. Já quanto à candidata Nelly Tessari, excelências, ela afirmou em juízo também e em sede do Ministério Público, nas suas oitivas, que, embora tenha formalizado o requerimento de registro de candidatura, não realizou qualquer ato de campanha, tendo, inclusive, solicitado aos amigos e familiares que não votassem nela. Ela pediu para que ninguém votasse nela, tendo, inclusive, fazendo campanha eleitoral para outro vereador. Segundo ela ainda, excelências, lá em sede de juízo, ela afirmou que desistiu da disputa eleitoral pouco tempo depois do deferimento de sua candidatura. Ora, se ela desistiu logo depois do deferimento do registro de candidatura, nada mais certo seria que ela pedisse o cancelamento do seu registro, já que ela não seria candidata de fato. A coligação, entendo eu, que teria que ter tomado a atitude de dizer: ora, excelência, candidata, já que você não vai participar, nós vamos cancelar a sua candidatura e reformular a coligação. Mas não, decidiram por manter uma coligação fictícia, tendo em vista que ambas afirmam que não fizeram qualquer ato de campanha, tendo inclusive pedindo votos para outro. Não tiveram nem o próprio voto, nem nelas mesmas elas votaram. Assim, excelências, resta configurado, data máxima vênia, no meu ponto de vista, que a senhora Sabrina e a senhora Nelly Tessari somente postularam nessa coligação para
para cumprir formalmente a condição indispensável de participação nas eleições proporcionais daquela coligação. Há de se concluir, então, que 2 mulheres não participaram de fato do pleito. Assim, tem-se que os 30% de gênero caiu para 16,66%. Diante desses fatos, excelências, os assistentes que têm interesse direto no pleito, que de fato participaram daquela campanha eleitoral de 2016, requer seja dado provimento ao recurso, inclusive interposto pelo douto membro do Ministério Público Eleitoral de São José do Rio Claro, requerendo que seja cassado os diplomas obtidos daquela coligação e impor a eles a inelegibilidade. Cumpre esclarecer, excelência, que essa coligação elegeu 2 candidatos a vereador, que foi o avô da senhora Sabrina, o senhor Antônio, e o senhor José Carlos da Silva. Por essa razão, excelência, acredita-se que esta casa trará à baila a douta e cristalina justiça que se espera no pleito eleitoral, para que nós possamos, então, ter essa segurança jurídica que nos espera. É o que, assim, nós pleiteamos. Obrigado. Obrigado, excelência, inclusive pela concisão. E vamos ouvir a senhora procuradora a respeito do parecer. Obrigado, desembargador. Eu ratifico o parecer nos autos, registrando que os principais pontos já foram abordados aqui em tribuna. A palavra retorna ao relator. Eminentes pares, inicialmente eu voto a questão de ordem pública suscitada ex officio relativamente aos descontos passivos necessários que não foram integrados à lide. Conforme relatado, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta com o objetivo de apurar suposta prática de abuso de poder e fraude na composição da lista de candidatos da coligação União, Força e Trabalho, constituída para as eleições municipais de 2016, fundada na existência de candidaturas femininas fictícias. A representação eleitoral foi julgada improcedente pelo juiz da instância de origem, porquanto foi considerado que não restou cabalmente demonstrado nos autos que determinadas candidaturas requereram registro de candidatura apenas com o objetivo de suprir a cota de gênero necessária para o deferimento do DRAP da aludida coligação. Destaque por necessário que, em obediência aos princípios da não surpresa, determine a intimação das partes e assistentes para se manifestarem sobre questão de ordem pública a ser dirimida por esse plenário, alusiva à existência de desconsorte passivo necessário que não foram integralizados à lide, cujo reconhecimento enseja a nulidade da sentença impugnada. Com efeito, observa que esta ação foi proposta em face de Sabrina Aparecida Santos Arquaz, Nelly Tessário dos Santos, Livônio Paulo Brustolin, Antônio dos Santos Filho, José Carlos da Silva, Roberto Venâncio, Roneclaito Gonçalves Santos, Max Douglas Silva Fonseca, Juliano Ferreira dos Santos, Antônio Raimundo de Jesus, Coligação União Força e Trabalho e Luciane Conceição Costa Gomes. Todavia, a compulsão dos autos constata que não foram incluídos no polo passivo dessa demanda as seguintes candidatas: Maria Madalena Frederico Ramos, que obteve 109 votos, e Andréia Donizete Fidanza Ribeiro, que obteve 1 voto. Ressalta, além disso, que a coligação em destaque conseguiu eleger 2 candidatos à Câmara de Vereadores de São José do Rio Claro. Na espécie, cumpre-me dizer que o eventual reconhecimento do ilícito eleitoral, subexame, ocasionará a cassação do registro de diploma de todos os candidatos integrantes da coligação União, Força e Trabalho, uma vez que foram diretamente beneficiados pela suposta fraude no cumprimento da cota de gênero, na medida em que a suposta irregularidade serviu de suporte para que o respectivo demonstrativo de irregularidade dos atos partidários fosse homologado pela Justiça Eleitoral. Assim, tendo-se homologado o DRAP e após constatado por investigação posterior que houve farsa na composição das listas, a procedência da ação eleitoral para a apuração respectiva enseja a cassação e declaração da nulidade do próprio demonstrativo de irregularidade de atos partidários fraudulento
e, por conseguinte, dos registros a ele vinculados. De fato, essa é a razão pela qual se exige a imperiosa formação de desconsórcio passivo necessário e unitário, que, pela sua natureza, determina o comparecimento de todos os envolvidos para que a sentença seja plenamente eficaz. Artigo 114 do Código de Processo Civil. Como foi dito anteriormente, o órgão ministerial recorrente deixou de incluir no polo passivo desta ação eleitoral 2 candidatas que integraram a lista da coligação União Força e Trabalho para a disputa das eleições de 2016 no município de São José do Rio Claro, as quais, não obstante, serão alcançadas pelos efeitos da decisão que eventualmente reconhecer a fraude em tese cometida para preenchimento da cota de gênero. Destaque-se por necessário que a não participação de desconsórcio passivo necessário e unitário fulmina de nulidade absoluta e insanável em relação jurídica processual estabelecida, uma vez que o resultado do processo não pode atingir quem nele não figurou como parte. Contudo, registra-se que não é mais possível aditar o polo passivo da presente representação, porquanto já transcorreu o prazo decadencial para a proposição da ação de investigação judicial eleitoral, que deve ocorrer até a diplomação dos candidatos. Acerca da necessidade de formação de consórcio passivo necessário e unitário nos processos eleitorais, cola-se nos ensinamentos de José Jairo Gomes, que com muita propriedade abordou a temática. Vou poupá-lo da leitura, está transcrito no meu voto. Também julgados nesse sentido, que também vou poupá-lo da leitura, inclusive de relatoria da doutora Vanessa Pereira Gasques e de outros membros desta corte, também de outros tribunais regionais eleitorais. E concluo, senhor presidente, posto isso, em razão da ausência de informação de desconsórcio passivo necessário entre todos os integrantes da coligação e tendo em vista a ausência de providência no sentido de promover a integração do polo passivo da demanda até a data da diplomação dos candidatos, em dissonância do parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, julgo o extinto processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, por força da consumação do denômino da decadência. É como voto, senhor presidente. Como vota o primeiro vogal, o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos? Senhor presidente, a despeito dos fortes indícios trazidos da tribuna, a não formação do litisconsórcio fulmina a ação e, não sendo mais possível emendar a inicial, de fato operou a decadência. Eu estou de acordo com o relator. Como vota o segundo vogal, o doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho? Acompanho o relator. Eu estou sendo formal só porque eu quero adaptar-me a esse meio ambiente aqui, que eu estou como um peixe fora d'água ainda. Terceiro vogal, a terceira vogal, a doutora Vanessa Curti Perenha Gas, como vota? De acordo. Quarto vogal, o doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. Senhor presidente, só esclarecer que eu tenho um posicionamento diferenciado em relação a esse tema, tá? Eu entendo pela desnecessidade de formação do desconsórcio passivo necessário no caso em que as mulheres não participaram da fraude, mas acedo ao posicionamento do plenário, tá? Então eu voto com o relator, mas só consigno esse meu posicionamento. Perfeito. Quinto vogal, doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Com o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem concernente à formação de desconsórcio passivo necessário e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487.2 do Código de Processo Civil, por força da consumação do fenômeno da decadência e em dissonância com o parecer ministerial. Obrigado, excelência. Boa tarde. Vamos seguir? Certo.
Chama a julgamento o 2.2, processo 39276. Também o mesmo, quase que o mesmo assunto, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, preenchimento de cota de gêneros, São José do Rio Claro, 29ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorre o Ministério Público Federal, assistente João Batista de Araújo, Edmar Fidelis Maximiano, Michele Aparecida da Silva Salmazo. Recorridos Nelly Tessari dos Santos, Antônio dos Santos Filho, Roberto Venâncio, José Carlos da Silva, Rony Cleiton Gonçalves Santos. Também recorrido Max Douglas Silva Fonseca, Juliano Ferreira dos Santos, Antônio Raimundo de Jesus, Luciane Conceição Costa Gomes, Sabrina Aparecida Santos Arquaz. Figura como recorrida a coligação União Força e Trabalho. Também da relatoria de Sua Excelência, o desembargador Pedro Sakamoto. Ao que parece, embora tenha sido um pedido de... Assim, não há sustentação oral, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Esse caso também, eminentes pares, é idêntico à questão anterior, né? Não foram incluídos, então, no polo passivo, as candidatas Maria Madalena de Frederico Ramos, que obteve 109 votos, e Andréa Donizete Fidanza Ribeiro, que obteve 1 voto. E, por conseguinte, estou na mesma esteira do julgamento anterior. Estou, então, julgando no caso aqui, ausente, então, a formação de consórcio de passivo necessário de todos os integrantes, e tendo em vista a ausência de providência no sentido de promover a integração do polo passivo, em dissonância com o parecer, estou julgando extinto processo com resolução de mérito nos termos do artigo 4872 do Código de Processo Civil por força da consumação do fenômeno da decadência. É idêntico ao voto anterior. O parecer é idêntico, Excelência? O parecer... Não, estou referindo à senhora... Eu não pedi a palavra também porque eu iria ratificar o parecer e também porque... Mas é só que é uma questão de formalidade, sim, eu estou dirigindo-me a Vossa Excelência, tá? Então, o resultado é o mesmo. Perfeito. Vamos escolher os votos. Doutor Ulisses. De acordo. Doutor Jackson. De acordo. Doutora Vanessa. De acordo. Doutor Antônio Veloso. De acordo com a ressalva. Doutor Luiz Aparecido. De acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem concernente à formação de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 4872 do Código de Processo Civil, por força da consumação do fenômeno da decadência em dissonância com o parecer ministerial. Eu retorno para o presidente? Senhor. Não, né? Sou eu ainda. O relator do processo também é o... É ele? O relator do processo é o desembargador. Cadê ele? É o Saca? Não, desculpa. Você vai ter que retornar. E essa aqui também, né? Creio que já cumpri a minha fugaz função como presidente e retorno à Sua Excelência. Obrigado, desembargador. Sebastião. Tá certo. Tem.
Tem mais um aqui. Mas gostei. Peraí, só um pouquinho. Peraí, Breno, olha aqui. O doutor Pelejo, o relator do processo? Isso, o desembargador participa, então ele... Ah, aqui, desculpa, desembargador, eu estou perdido. O desembargador é aqui, ó. O doutor Pelejo é o relator, só que o doutor Sakamoto pediu vista, então o senhor tem que presidir, desculpa. Eu peço desculpas à corte, houve um equívoco de minha parte. Processo 2892, classe RC. Julgamento iniciado em 31/7/2018, adiado em face do pedido de vista do desembargador Pedro Sakamoto em 31/7/2018. Recurso criminal, ação penal, captação ilícita de sufrágio, fornecimento de combustíveis, Campo Verde, MT, 12ª Zona Eleitoral, eleições de 2010. Recorrente Fernando 2892. Fernando Schofter, sei lá como chama, desse alemão. E recorrente também Marcelo Vieira de Moraes. Também recorre José Geraldo Riva, Ministério Público. O que mais aqui? Só isso. E o relator, como se disse, o relator, como já se disse, é o doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, que não acolheu a nulidade da interceptação telefônica. A palavra já é direto, né? O primeiro revisor acompanhou o relator e pediu vista do primeiro vogal. Estou meio perdido aqui, mas é que eu não estou acompanhando o script aqui. O doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior acompanhou o relator e Sua Excelência, o desembargador Pedro Sakamoto, pediu vista, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Preliminar de nulidade da portaria de instalação de inquérito policial, nulidade das interceptações telefônicas levadas a cabo no curso das investigações de todas as provas delas derivadas. Eu vou votar isso. Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por Fernando Schoetter, Marcelo Vieira de Moraes e José Geraldo Riva, contra sentença proferido nos autos de ação penal número tal, pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral Campo Verde, e condenou os três em razão de suposta prática de delito tipificado no artigo 288, caput do Código Penal, Esse aqui. bem como o primeiro e o terceiro em razão da suposta prática do crime capturado no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a corrupção eleitoral. Em síntese, ter-se-ia apurado que no período eleitoral de 2010, os requerentes entabularam e executaram um plano para comprar votos em favor do requerente e então candidato a deputado estadual José Geraldo Riva, mediante fornecimento indevido de combustíveis a eleitores daquela cidade. Fernando Schoetter suscita preliminarmente nulidade da portaria de instalação de inquérito policial que viria a dar suporte indiciário à peça acusatória, argumentando que tal ato se baseou exclusivamente em denúncia anônima. Pela mesma razão, sustenta, assim como Marcelo Vieira de Moraes, a nulidade das interceptações telefônicas levadas a cabo no curso das investigações de todas as provas delas derivadas. O eminente relator, excelentíssimo senhor Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, está a registrar essas teses, consignando, em linhas gerais, que após a aludida notícia crime, foram adotadas diligências iniciais aptas a respaldarem a deflagração do procedimento inquisitivo, de modo que, na sua leitura, não há nulidade a ser reconhecida. Pedi vistos os autos para uma análise cuidadosa da questão e, lamentavelmente, após examinar detidamente e
do desenrolar das apurações, vejo-me compelido a divergir de Sua Excelência. Constata que a denúncia anônima em comento foi recebida pela Ouvidoria Eleitoral no dia 3 de setembro de 2010. No dia 5 daquele mês, o então corregedor regional e ouvidor eleitoral, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, determinou o encaminhamento do expediente ao juiz da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde para que, por delegação, procedesse à investigação preliminar dos fatos noticiados. Aportando o feito no referido juízo, o excelentíssimo senhor Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento determinou, em 8 de setembro de 2010, a lavratura do termo de constatação e posterior encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para a manifestação, bem como a extração de cópias, fotocópias da documentação e remessa à autoridade policial para a apuração dos fatos narrados. 12 de setembro de 2010, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico de diversos indivíduos ligados ao comitê da campanha de José Geraldo Riva, notadamente as pessoas de Fernando Schroeder e Marcelo Vieira de Moraes. Tais medidas foram deferidas pelo juiz da 12ª Zona em 14 de setembro de 2010, após manifestação verbal favorável por parte do promotor de justiça, folhas 61 e 68. Observe-se, contudo, que a portaria inaugural do inquérito policial é datada de 13 de setembro de 2010, portanto é posterior à representação pela interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico dos investigados. Constata-se ainda que, antes da aludida representação, as únicas diligências encetadas pela autoridade policial foram brevíssimas e irrelevantes observações in loco, como atesta o seguinte excerto da mencionada representação em verbis. Aspas, numa rápida passada de frente ao posto ideal, juntamente com o oficial de justiça Luiz, presenciamos um veículo Fiat único de cor vermelha com adesivos do candidato a deputado estadual Riva, parado para abastecer na bomba de combustível, onde fotografamos o mesmo a certa distância, já vista que, ao nos aproximarmos para tentar efetuar uma foto da placa do veículo, os frentistas ficaram desconfiados e assim preferimos sair do local para evitar que fôssemos reconhecidos. Fecha aspas, folhas 52. Prossigo. Mistério salientar que, na mesma representação, a autoridade policial garante que a denúncia anônima seria investigada de forma rápida, admitindo com todas as letras que as apurações a rigor ainda não haviam se iniciado, e evidenciando, a mais não poder, a prematuridade da medida em comento. Vê-se, portanto, que, com base exclusivamente em uma denúncia anônima e na visualização de pasmem, eminentes colegas, num veículo sendo abastecido em um posto de combustível, partiu-se logo para a mais breve e evasiva das medidas de relativização do direito à privacidade, subvertendo-se a sistemática da atividade investigativa vigente, a qual não admite a interceptação de comunicações telefônicas se não existirem indícios razoáveis da autoria ou participação da infração penal, nem se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Artigo 2º, inciso 1 e 2 da Lei 9.296/96. Confira-se o posicionamento das Cortes Superiores acerca da matéria. Denúncia anônima, eu vou só ler a parte negritada, que é o que interessa. Denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, possível de gerar movimentação e investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição de direitos individuais. Trago aqui ainda um outro julgado, esse que eu citei, de relatoria do ministro Nefi Cordeiro, da 6ª turma, julgado de 17 de 3 de 2015, e trago um outro aqui, né, nesse mesmo sentido. A interceptação telefônica é subsidiária, excepcional, não podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.296. Esse julgado da relatoria ministra Carmen Lúcia, da 2ª turma,
do STF, HC 108-147, Paraná. E prossigo. Em tempos de arapongagem, de utilização pródiga de grampos ilegais, uma verdadeira distopia orwelliana, tenho por contemporâneas as preocupações externadas em meados do século passado por William Orville Douglas, ex-juiz da Suprema Corte estadunidense, em relação a crescente cerceamento de liberdades individuais fundamentais. Aspas. Tal qual ao anoitecer, a opressão não chega uma só vez. Nos dois casos, há um crepúsculo em que tudo permanece aparentemente inalterado. E é nesse crepúsculo que devemos nos manter vigilantes para as mudanças no ar, ainda que pequenas, para que não nos tornemos vítimas inconscientes da escuridão. Trago aqui a obra. Prossigo. Com efeito, senhor presidente, temos que adotar muita cautela em situações desse jaez, porque é uma medida muito séria, essa da qual estamos tratando. A interceptação telefônica exige fundamentação idônea e indícios concretos de violação ao ordenamento jurídico, com os quais meras denúncias anônimas não se confundem, bem como a efetiva demonstração da sua imprescindibilidade para o deslinde das apurações, o que não ocorreu na espécie. Nesse contexto, convém enfatizar que a eiva de nulidade recai sobre a decisão que acolheu a lacônica representação policial pelas interceptações telefônicas e quebra do sigilo telefônico, e não sobre a portaria inaugural do inquérito. Normalmente porque, além da presença de indicativo de possível prática criminosa, a instauração do procedimento investigatório se deu por requisição, irrecusável, frise-se, do juiz eleitoral. Em suma, se por um lado existiam elementos aptos a ensejarem o início das apurações, bem como a expressa determinação judicial nesse sentido, e por isso a portaria por si não merece ser anulada. Por outro, a decretação das interceptações telefônicas e quebra do sigilo telefônico como primeiro ato efetivo de investigação revela-se absolutamente injustificada, violando frontalmente o artigo 2º, 1 e 2 da Lei 9.296/96. Resta-nos, assim, averiguar a extensão da nulidade detectada no presente caso, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. E, na espécie, é inegável que as interceptações ilicitamente realizadas contaminaram irremediavelmente a persecução penal desde praticamente seu nascedouro, porquanto não apenas a denúncia se baseou em grande medida no conteúdo das conversações grampeadas, mas as próprias perguntas formuladas pela autoridade policial na colheita dos depoimentos ao longo do inquérito foram norteadas quase exclusivamente pelo que se extraiu de tais diálogos. A propósito, registra que as interceptações propriamente ditas se iniciaram em 17 de setembro de 2010 e perduraram até 3 de outubro daquele ano. Em 24 de setembro de 2010, o oficial de justiça cumpriu a determinação do juiz da Cor no sentido de lavar auto de constatação, não identificando nenhuma irregularidade. E em 2 de outubro de 2010 foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em endereços apontados pela autoridade policial, evidentemente municiado de informações coletadas no bojo das interceptações, iniciando-se na mesma data as oitivas das pessoas de interesse para as apurações. Saliento que não há como invocar a teoria das fontes independentes, nem a da descoberta inevitável, as quais poderiam, em tese, mitigar a repercussão da nulidade ora reconhecida, uma vez que todo o acervo indiciário e probatório produzido está indissociavelmente vinculado ao que se descortinou com as malsinadas interceptações telefônicas. Vale dizer, as interceptações foram a tônica das investigações. Sem elas, o processo por inteiro torna-se como uma casa edificada sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi a grande a sua queda. Mateus 7, 27 e 28. Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator, acolho a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas e, por consequência, declaro nulo todos os elementos de convicção e atos decisórios a partir dali amealhados e proferidos, inclusive o recebimento da denúncia e a sentença impugnada. É como vota, senhor presidente. Como vota o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos?
Senhor presidente, na sessão pretérita, esse caso já havia me chamado a atenção em razão do que havia sido colocado da tribuna pelos ilustrados advogados. E agora, com o voto do eminente corregedor, eu estou convencido que, de fato, há duas máculas a serem proclamadas no presente caso. A primeira delas é a deflagração de uma investigação com base exclusiva em denúncia anônima. Isso me parece muito claro na medida em que a denúncia foi recepcionada e foi encaminhada à zona eleitoral, aonde se procedeu, segundo consta, uma diligência que não demonstrou sequer indício de prática delituosa. O que se tem na espécie? Uma denúncia anônima, foi feita uma diligência e nessa diligência se detectou carros abastecendo um posto de combustível com um adesivo de um candidato. Eu pergunto, isso é suficiente a dar verossimilhança à denúncia anônima? Me parece que de fato não. Nós temos claramente no nosso texto constitucional a vedação do anonimato. E a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, é uníssona no sentido de que não se deflagra a investigação com base exclusiva em denúncia anônima. E cito, senhor presidente, para fundamentar, decisão da Suprema Corte, no sentido de que é sabido que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a instauração de um inquérito com base em denúncia anônima é admitida, aspas, desde que efetivadas pela autoridade policial diligências preliminares destinadas a constatar a verossimilhança dos dados informativos veiculados pelo delator anônimo. Cito nesse sentido o habeas corpus 95.244, ministro Dias Toffoli, o habeas corpus 103.418, ministro Dias Toffoli, o RHC 86.082, ministra Ellen Grace, e o RHC 116.000, relator ministro Celso de Mello. De modo que esta diligência preliminar que foi implementada, ela não trouxe verossimilhança à denúncia anônima que foi feita. A alegação em sentido contrário é de que esta diligência ela seria suficiente à deflagração do inquérito. Contudo, com base no minucioso voto do corregedor, eu entendo que a deflagração da investigação ela está maculada, pois baseada unicamente em denúncia anônima que não foi respaldada por investigação preliminar, idônea e suficiente a lhe dar verossimilhança. E cito, para encerrar esse ponto, outro precedente do Supremo Tribunal Federal no RHC 117.972, relatoria do ministro Luiz Fux, aonde restou consignado, aspas, a denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nelas noticiados antes da instauração do inquérito policial. De modo que, senhor presidente, também entendo como maculada a investigação desde o seu nascedouro. Num segundo plano, também entendo como maculado as interceptações telefônicas. Isso porque, no caso concreto, a interceptação telefônica foi utilizada como primeiro elemento de investigação. E a lei das interceptações telefônicas, ela é muito clara que a interceptação telefônica é a última ratio a ser buscada para a produção da prova na fase de inquérito ou na fase de processo criminal. E aqui, o voto do relator bem destaca que em 8 de setembro foi procedida este termo de constatação. E no dia 12 de setembro, ou seja, 4 dias depois, a autoridade já representou pela interceptação telefônica.
Então foi o primeiro ato de investigação. Quando ela deve ser o último? Nesse sentido, eu trago à baila julgamento relevante do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 116.375, onde restou consignado o seguinte, aspas, apenas 10 dias após a instauração do inquérito, e aqui nós temos 4 dias, e antes que qualquer ato investigatório fosse realizado, o Ministério Público pleiteou em juízo pela quebra do sigilo telefônico dos investigados, o que foi deferido no dia seguinte. E continua o precedente. Não há como negar aqui que a investigação se iniciou pela interceptação, sem que a acusação tenha demonstrado a impossibilidade de utilização de outros meios de prova. Aqui, a interceptação foi o início dos procedimentos, não havendo antes dela qualquer ato que ao menos tendesse a buscar provas para embasar a opinião delicti dos membros do parquê. E nesse precedente reconheceu-se então, ao final, a nulidade da prova, onde se consignou, aspas, concedo parcialmente a ordem impetrada, apenas para reputar ilícita a prova resultante das escutas telefônicas realizadas contra os pacientes. Fecho aspas. De modo que o caso concreto me parece absolutamente idêntico a esse precedente. Vem a denúncia anônima, faça uma diligência que não demonstra absolutamente nada, o dia que alguém abastecendo um carro no posto de combustível com adesivo de um candidato, puder isso ser suficiente a se configurar o indício de um crime, confesso aos eminentes pares que estaríamos numa situação absolutamente preocupante. E a partir disso, deferir-se grampos telefônicos, me parece que destoa absolutamente dos princípios constitucionais que protegem os direitos e garantias individuais. Com essas breves considerações, louvando a preocupação do douto corregedor na proteção dos direitos e garantias individuais, sem não antes também louvar o entendimento do douto relator, que apesar de em linha inversa, o foi sempre dentro do seu juízo, que também sempre louvamos nessa corte. Contudo, no presente caso, senhor presidente, acompanho a divergência para reputar ilícitos os elementos de provas. Como vota o doutor Jackson? Eu peço vênia também ao ilustre relator e para acompanhar a divergência, acrescentando as palavras do doutor Ulisses Abanedas, e para acrescentar também, Ulisses, o habeas corpus 204.778 de São Paulo, do STJ, ele vai nessa linha, dizendo o seguinte, que só um pouquinho, a jurisprudência desta corte tem prestigiado a utilização de notícia anônima como elemento desencadeador de procedimentos preliminares de averiguação, repelindo-a, contudo, como fundamento propulsor à imediata instalação de inquérito policial ou autorização de medida de interceptação telefônica. Então ela corrobora com aquilo que o Ulisses exteriorizou. Então eu peço vênia mais uma vez ao relator para acompanhar a divergência. Como vota a doutora Vanessa Curti? Senhor presidente, se o relator puder me esclarecer acerca das diligências que foram feitas a partir do momento que a autoridade policial recebeu a denúncia anônima para apuração. Eu verifico aqui que ele deu um despacho determinando a juntada, do respectivo ofício e demais documentos correlatos. Aí a segunda ordem foi: espeça-se ordem de serviço aos investigadores de polícia, ambos lotados nessa unidade policial, visando a realização de diligências. E 3, reduz a termo as declarações das testemunhas que tenham conhecimento sobre os fatos e possam auxiliar e elucidar os fatos. Pergunto, houve declarações, houve testemunhas, houve colheita desse, ou só consta no despacho?
Mas só se Vossa Excelência não, eu peço vista e vou analisar essa questão. De plano, assim, já tem algum tempo já, eu não me recordo, sinceramente, não me recordo. Mas do que eu vagamente me lembro, não. Né? Houve, assim, a instalação da portaria, né? As diligências, os agentes foram ao posto. Tá, então, somente essa diligência sim, de verificação lembro, local. Sim. Aqui, pelo que eu... Só se não sei se vou ajudar a senhora, doutora, mas aportando então essa denúncia anônima lá no juízo de Campo Verde, o juiz eleitoral recebeu essa denúncia anônima lá em 8 de setembro de 2010. Ele, então, determinou nesse mesmo dia a lavratura do termo de constatação e posterior encaminhamento ao Ministério Público. Então, foi expedido o termo de constatação e foi feita essa diligência, onde foi consignado aí, né, no meu voto, dizendo que ele esteve lá em diligência no posto e realmente verificou um veículo com adesivo de um candidato abastecendo no posto. Ele nem teve a oportunidade de fotografar a placa, porque ele, segundo consta, o frentista teria ficado desconfiado, né, da presença deles ali. Aí eles voltaram para... Né, e fez essa informação, dizendo que realmente em diligência estiveram lá no posto e constatou um carro adesivado abastecendo. Isso dia 8, que foi emitido o termo de constatação, eu não sei quando foi feita essa diligência, mas é certo que no dia 12, ou seja, depois de 4 dias, já houve a determinação da quebra de sigilo telefônico. Ou seja... Não, e as testemunhas foram ouvidas depois da interceptação, né, como foi dito no meu voto aqui, com base na interceptação telefônica. Isso. Esse é o problema. Senhor presidente, com a licença, realmente as testemunhas foram ouvidas após a interceptação. Então, houve, assim, eles tiraram fotos, fizeram as diligências, aquelas diligências, e fizeram o auto de constatação, que eles foram ao posto, que eles presenciaram as pessoas, mas a declarações de testemunhas somente foi em outubro. Então, eu vou foi posterior. Muito obrigado pelo esclarecimento. E eu vou justificar por que eu acho importante. Para mim, doutor Ulisses, ainda que seja em 4 dias, mas em decorrência de se tratar de delito eleitoral, onde a investigação tem que correr de forma rápida, então, assim, o fato de ser em 4 dias, mas não me importa tanto, mas o que foi promovido e o que foi constatado nesses 4 dias. Digamos que nesses 4 dias houve-se 10 testemunhas e ali você colheu diversos elementos mais que suficientes para você deflagrar uma... Então, assim, só o fato do tempo isoladamente não me importa muito, mas o que foi feito. E o que foi justificado aqui é que não houve nenhuma diligência além da constatação. E essa constatação, ela não constatou nada de ilícito, porque o que ela viu, o que foi constatado, pode sim ser ilícito, mas pode ser lícito também. E isso não acrescenta em nada para se deflagrar uma diligência como essa, né, que é de restrição a garantias, né? Então, nesse contexto de fatos desse processo, eu acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Pedro e acompanhada pelo doutor Ulisses, doutor Jackson, para, no mesmo sentido do voto divergente, dar provimento aos recursos. Senhor presidente, peço vênia, permissão a Vossa Excelência e pedindo vênia ao digno relator para aderir também ao voto de Vossa Excelência, ao voto divergente. Então, proclamo o resultado. Não? Não? Você já votou? Não?
Eu não voto. Por maioria, porque permanece firme na sua posição o nobre relator, o tribunal acolheu a prejudicial de nulidade das interceptações telefônicas e, por consequência, declarou nulo todos os elementos de convicção e atos decisórios a partir dali amealhados e proferidos, inclusive o recebimento da denúncia e a sentença impugnada e em dissonância com o parecer ministerial. É isso aqui? Não, senhor, isso aqui era a preferência só. Tá certo. 2.5. Certo. Vamos continuar o nosso julgamento com 2.5. Processo número 250, classe RE, protocolo 254/2017, o julgamento iniciado em 31/7/2018, adiado a pedido de vista, em face do pedido de vista do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Eu não tenho aqui a resenha, como o relator, o parecer pelo desprovimento, né? E o relator, o doutor Antônio Veloso Beleza Júnior, rejeitou a preliminar de ausência de fundamentação, que foi acompanhado por todos. E no mérito, aqui eu não consta como foi o voto do mérito de Sua Excelência, o relator. O senhor pode dizer-me? O voto foi no sentido de não confirmado o alegado acerca da possível fraude prática eleitoral, confirmou a sentença da juíza eleitoral, ao julgar improcedente a AIM e negou o provimento ao recurso eleitoral em apreço. Então, Sua Excelência, o doutor Aparecido Bortolucci Júnior, acompanha o relator, o desembargador Pedro Sakamoto, primeiro, ou antecipou o pedido de vista o doutor Ulisses Rabaneda, e todos aguardam. Com a palavra, o doutor Ulisses. Senhor presidente, antes de enfrentar propriamente o mérito, que já foi feito pelo relator, eu estou trazendo uma questão de ordem a ser solucionada pelo plenário. Evidente que, posteriormente, eu ouvi o relator a respeito, né, da questão. Compulsando os autos, pude depreender pelo relatório lançado que a coligação Avante Poconé apresentou recurso contra a respeitável sentença que julgou improcedente a presente AIME. Analisando o recurso, verifico que o mesmo não está assinado, não possui carimbo de protocolo, não possui chancela de assinatura digital, enfim, elementos mínimos para aferir sua autenticidade e tempestividade. É bem verdade que na folha imediatamente anterior ao recurso, existe um termo de juntada contendo a seguinte informação, aspas, nesta data, junta aos autos os documentos protocolados sobre número tal, contendo 38 folhas, do que para constar lavro presente. Cidade Rosa, 8 de maio de 2018, nossa querida Poconé. Ora, referida certidão cartorária, ao menos em juízo sumário, não substitui a necessidade de subscrição da peça recursal, ainda que de forma eletrônica, quando autorizado, bem como não afasta a necessidade de observância das normas legais e administrativas quanto ao protocolo. No caso, sequer se sabe de que maneira, se por e-mail, se pessoalmente, e em que data a peça recursal foi de fato protocolada. Registro por pertinente que no RE 4030/2017 não conheci de recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral em razão de se tratar de mera cópia, decisão mantida por este colegiado. Estou transcrevendo o que eu disse na ocasião e poupo Vossa Excelência da leitura e digo, ora, se não comporta conhecimento o recurso apresentado em mera cópia, que, contudo, contém assinatura, o que dizer de um que sequer assinatura contém? Aparentemente, é caso de se adotar a mesma solução. Contudo, em nome do princípio da não surpresa,
tratando-se de questão nova arguída ex ofício, submeto ao colegiado a presente questão de ordem, votando no sentido de suspender o julgamento, convertendo em diligência para o fim de oportunizar as partes, no prazo de 5 dias, que se manifestem sobre a questão, voltando posteriormente à pauta para deliberação quanto ao seu conhecimento. É como voto, presidente. Como se pronuncia o relator em relação a essa questão? Só um minuto. Pela suspensão, né? Para a diligência. Olha, senhor presidente, eu concordo com o posicionamento do doutor eminente Ulisses Rabaneda, no sentido de que haja a manifestação para evitar para seguir o princípio da regra da não surpresa, tá? Porque prioristicamente eu segui essa ideia de que ele remeteu, porque era interior, né? Houve essa certidão aqui. Então eu segui essa regra, então seria de bom ouvido que fosse esclarecida realmente essa situação. Então eu penso que retiraria para que fosse esclarecida a situação. Senhora Procuradora, embora não tenha aqui manifestado, eu entendo que Vossa Excelência pode manifestar-se se pronuncia-se a respeito disso ou não. Vossa Senhora tem a palavra. Obrigada pela palavra. Vossa Excelência me oportunizou este momento e acho que veio a calhar, porque, de fato, não é este o primeiro e também talvez não seja o último caso em que teremos essa questão aqui na Corte. O que acontece é que o Ministério Público Eleitoral, por uma necessidade do trabalho e pela ficção das zonas eleitorais, muitas vezes não está no local onde se encontra o processo, e o processo é físico. Então, o processo eleitoral, com os seus prazos de minutos, conhecido por todos, e ainda físico, como foi nas eleições passadas, apresenta essa dificuldade de interposição, e não sendo possível, portanto, o peticionamento eletrônico, como é o caso agora, hoje mesmo, ontem, em verdade, enviei um processo em que a relatoria, salvo engano, é do Dr. Pedro Sakamoto, e a promotora justificou exatamente nesse sentido. Falou, olha, eu estava em outra comarca, a minha zona eleitoral abrange várias comarcas e eu não estava no local onde estava o processo. A única forma seria esse peticionamento, o que era uma praxe, e não há nenhuma contestação quanto à identidade da peticionante. Então, a parte não questionou e ela, inclusive, ratificou que foi ela que assinou. Então, não há uma dúvida quanto à assinatura ser dela própria. Então, nesse caso aqui, o que se aventa é que não haveria uma assinatura, sequer alguma assinatura. Então, seria um caso diferente. Mas, de todo modo, apenas pelo contraditório, para que seja oportunizada a parte, e aqui ressalto que funciona no processo como custos legis, fiscal da lei, então não posso dizer por que não houve assinatura ou por que ela não foi digitalizada e não de próprio punho e original, mas a promotora ou o promotor poderá dizer. Neste processo que faço referência, a promotora apontou exatamente isso e eu remeti essa resposta ao relator, que analisará com cuidado, tenho certeza, e trará ao pleno, que o pleno também poderá analisar se é um caso diferente do que já foi apreciado. Então, nesse sentido, eu também me postulo pela remessa, conversão em diligência, como já aqui registrado. Obrigada, senhora. Doutora Cristina, só para esclarecer, esse recurso não é do Ministério Público. Por isso que eu digo, mas a gente oportuniza. Não foi. Claro, não, sim, claro, evidente. Sim, é que aparentemente Vossa Excelência estava entendendo que sim, né? Não é, de fato não é. Sim. Perfeito, sim, exatamente. Acolhendo o que já tinha sido aqui
aventado pela conversão em diligência. Perfeito. Desembargador Pedro Sakamoto. Essa questão de ordem, eu concordo plenamente. Doutor Jackson. Eu acompanho o Ulisses Sabaneta. Doutora Vanessa. Eu acompanho, o relator também acho que aderiu, né, à manifestação, né, do E nesse Ulisses. caso aqui, consta que Acompanho. o presidente aguarda e eu vou acompanhar, então, a turma. E proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo doutor segundo vogal para suspender o presente julgamento, convertendo-o em diligência para o fim de oportunizar às partes, no prazo de 5 dias, que se manifestem voltando posteriormente à pauta para deliberação quanto ao seu conhecimento. E, nesse caso, embora funcione como custos legis, Sua Excelência a Procuradora aderiu a esta questão de ordem. (2.14) Chama julgamento, é o 65487, classe RE, protocolo 105.303 de 2016, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo, vereador, Araputanga, 41ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente Francisco Tiburcio de Carvalho, recorrido Ministério Público Eleitoral, e o relator, Sua Excelência, o desembargador Pedro Sakamoto, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Tiburcio de Carvalho, candidato ao cargo de vereador do município de Araputanga, contra sentença por fim de prejuízo da 41ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016, uma vez que a prestação de contas apresentou dívida decorrente do não pagamento de despesas contraídas no pleito, sem a regular assunção pelo partido político. O recorrente aduz que referida dívida diz respeito à realização de gastos com combustíveis no valor de R$ 160,09, para a qual foi emitido o cheque de campanha 850010. Entretanto, segundo o recorrente, o cheque foi devolvido por falta de fundos, em razão do valor inferior que restara em sua conta, já que o banco estava cobrando tarifas para todas as transações, o que reduzia o valor creditado em sua conta bancária. Argumento que teve sobra de campanha no montante de R$ 149,38, já repassados ao órgão partidário, os quais seriam utilizados para a compensação daquele cheque, acrescidos ao valor da tarifa bancária que lhe foram cobradas. Assevera que a agente de boa-fé realizou o pagamento em dinheiro diretamente ao fornecedor, não substituindo qualquer dívida de campanha eleitoral. Ao final, requer por meio do apelo para que seja aprovada, ainda que com ressalvas, a prestação de conta em exame. O Ministério Público Eleitoral, atuante na instância singela, apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. A DOT, Procuradoria Regional Eleitoral, também manifesta nesse sentido, pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouçamos Sua Excelência, a doutora Cristina. Ratifico o parecer, presidente. A palavra retorna a Sua Excelência, o relator. Conforme relatado, o recurso eleitoral é interposto por Francisco Tiburcio de Carvalho, candidato a cargo de vereador de Araputanga, que teve suas contas desaprovadas relativas às eleições de 2016. De início, destaque que foram apresentados de forma no rito simplificado, de que está a resolução 23463, tendo sido regularmente convertido ao rito ordinário por meio da decisão interlocutória, não havendo nesse sentido qualquer nulidade de ordem procedimental a ser perquirida. Consta da decisão julgada que a contabilidade de campanha do recorrente restou encerrada com uma única irregularidade, assim descrito pelo magistrado sentenciante. Aspas, a existência de dívida de campanha no valor de R$ 160,08, sem assunção regular pelo partido político,
inclusive no que se refere à apresentação de autorização do órgão nacional, acordo expressamente formalizado, cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o valor fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação de fundo de recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido. Artigo 27, parágrafos 2º e 3º da Resolução 23463 de 2015. Demonstra inconsistência grave, gerador de potencial de desaprovação, que revela a ausência de pagamento de despesas de campanha eleitoral sobre as quais resta comprometido o controle da Justiça Eleitoral. Em suas razões, o reconhecimento sustenta que a dívida de R$ 160,08 diz respeito a gastos com combustíveis, para o qual emitiu o cheque, no número 850010, tendo sido devolvido em 2 oportunidades por falta de fundos, uma vez que as tarefas cobradas pela instituição bancária reduziu o saldo sem o seu conhecimento. O recorrente alega ainda que teve sobra de campanha total de R$ 149,38, devidamente repassado ao órgão partidário, a qual, somado às tarefas bancárias cobradas, seriam utilizadas para a compensação do aluguel de cheque, e que, agindo de boa-fé, regularizou o pagamento em dinheiro diretamente ao fornecedor, inexistindo assim qualquer dívida de campanha eleitoral. Em que pesa as bem lançadas razões recursais, é certo que a existência de débito de campanha não quitado e não assumido pelo respectivo partido viola o disposto parágrafo 2º do artigo 27, combinado com 28 da Resolução 23463 de 2015, que eu transcrevo, vou poupar da leitura. A irregularidade descrita impede a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, porquanto não é possível identificar de maneira inequívoca a verdadeira origem do dinheiro em espécie utilizado para a quitação da dívida de campanha. Subsiste assim a irregularidade contábil. Seria o caso, portanto, de desaprovação das contas, ante o descumprimento da obrigação versada no artigo 27 e 28 da citada resolução. No entanto, a dívida em encomenda representa apenas 3,07% do total de gastos realizados pelo recorrente, conforme o estado de prestação de conta final, que informa o montante de R$ 5.210,20 devidamente prestado e formalmente irregular. Dessa forma, é imperioso reconhecer que a prestação de conta do candidato deve ser julgada irregular por esse sodalício, com anotação de ressalva, uma vez que a irregularidade representa percentual ínfimo em relação ao contexto de campanha, incapaz de ensejar por si só a desaprovação das contas recorrentes diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aqui eu transcrevo aqui o disposto do artigo 30 da Lei 9.504 e jurisprudência a respeito do tema e concluo, pelo exposto em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento a recurso interposto por Francisco Tiburcio de Carvalho para aprovar com ressalvas suas contas de campanha referente às eleições de 2016 como voto. Como vota doutor Ulisses Arbareda? Doutor Jackson? Doutora Vanessa? De acordo. Doutor Antônio Veloso? De acordo. Doutor Luiz Aparecido? De acordo. Proclamo o resultado. À unanimidade, esse tribunal deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Agora sim, excelência, devolvo a presidência. E peço um segundinho que vou ausentar, porque eu tenho que resolver um problema pessoal. Pois não. Urgente.
Então, os processos físicos, então, estão encerrados. Agora vamos para o PJE, né? O PJE pautado sobre 1.1, que é o processo administrativo 06000210, dígito 60, relativo a requerimento de aposentadoria do servidor TRE, interessado Ivanete Leônidas de Campos, e continua então adiado. Teve pedido de vista da doutora Vanessa Curti Peninha Gasco, que pediu vista, continua adiado então, tá certo? Certo, esse daí eu já quero deixar marcado para a próxima sessão da semana que vem. Ah, da próxima Tá? sessão da semana que vem, né? Isso. Tá. Segunda-feira, então, dia 20. Tá bom. Isso. Esse administrativo aqui vai ficar para amanhã mesmo, doutor. Ah, é? Você pode anunciar ele Tá. adiamento também para amanhã? Também fica adiado para amanhã o processo pautado sobre 1.2, 0600-292-91, que é a alteração da resolução TRE 21.222/2018, que fixa competências ordinárias relativas às eleições municipais gerais, proposta apresentada pelo Gabinete de Fiscalização e Propaganda Eleitoral, tendo o doutor Ulisses Albanês então pedido de vista, e continua então adiado para amanhã, né? Amanhã, né? Para a próxima sessão, né? Amanhã. Então, agora, submeto a apreciação do processo 1.3, processo administrativo 0600-419, dígito 29, que se trata de a resolução que dispõe sobre diário eletrônico como meio oficial para publicação de atos judiciais e administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. PAE 2765/2017. Egrégio plenário, trata-se de propósito de nova regulamentação do Diário da Justiça eletrônico deste tribunal, a fim de adequá-lo aos demais normativos internos e aqueles editados pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como compatibilizá-lo ao que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em vigor desde 18 de março de 2016. Tal proposição deriva do Plano de Ação da Gestão 2017-2019, tratado na Portaria 168 de 2017, que estabeleceu na ação número 58 a meta de revisar a regulamentação do DJE, cujos trabalhos iniciaram em 29 de setembro de 2017. Submetida à análise da assessoria jurídica, a minuta da redução apresentada pela coordenadora de gestão da informação foi aprovada. A diretoria-geral pondera pela aprovação da minuta apresentada o relatório. Eminentes pares, como já destacado, a presente proposta tem por escopo adequar a regulamentação do Diário da Justiça Eletrônico desse tribunal aos demais normativos internos e aqueles editados pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como compatibilizar ao Código de Processo Civil em vigor de 2015, razão pela qual propõe a aprovação da minuta da resolução anexa, com votos, meus pares. Foram encaminhados, então, cópia da resolução a todos os membros, né? Acho que todos tiveram a oportunidade de fazer essa análise. E apenas, então, ela faz algumas adaptações, né, a respeito do Diário da Justiça Diário da Justiça Eletrônica. Todos estão de acordo com a aprovação? Aprova a minuta? De acordo? Então, anuncio o resultado. O Tribunal, por unanimidade, resolveu aprovar o normativo que dispõe sobre o Diário da Justiça Eletrônico como meio oficial para a publicação de atos judiciais e administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. E não havendo, então, outros processos em pauta, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Tá bom, né?
E eu quero agradecer a assessoria do diretor e qual é a sua... Compreendo, secretário judiciário. Ao senhor secretário, que foram compreensivos com a minha falta de habilidade aqui, mas eu fiquei muito feliz.